Vozes sussurram na noite, e entre elas há aquelas que pertencem aos vivos e as que ecoam do abismo. Seja bem-vindo ao canal Vozes da Escuridão. Eu sou Malekith e hoje nós vamos descer juntos até o ponto mais sombrio da mente humana. Um caso onde o mal não apenas habitava um homem, mas se alimentava dele. Hoje você vai conhecer José Vicente Matias, o homem que o Brasil aprendeu a temer sob o nome de Corumbá, o canibal nômade, o andarilho das trevas, o assassino que transformou a estrada em cemitério e o sangue em ritual. Nascido em Goiás, ele parecia apenas mais um artesão de feira, viajando entre cidades turísticas do interior do país. Um homem comum, de fala mansa e aparência simples. Mas por trás desse rosto se escondia algo terrível. De 1999 a 2005, Corumbá atravessou estados como Minas Gerais, Bahia, Goiás e Maranhão, deixando um rastro de horror e morte. Suas vítimas eram quase sempre mulheres jovens, muitas delas turistas ou viajantes, que viam nele um homem inofensivo. Mal sabiam que aquele artesão errante carregava dentro de si um demônio, ou, como ele mesmo dizia, vozes que pediam sangue. Ele atraía, dominava e matava suas vítimas de forma brutal e, em alguns casos, praticava canibalismo. Sim, ele bebia o sangue, comia pedaços do cérebro e dizia que precisava purificar o corpo. Um ritual doentio, onde cada morte era uma oferenda a algo que nem ele sabia nomear. As cenas de crime deixavam as autoridades sem chão. Corpos mutilados, enterrados em covas rasas, próximos a rios, cachoeiras e praias, como se ele buscasse purificação na água após o sangue derramado. Entre suas vítimas estavam Natália Carneiro, uma jovem de apenas 15 anos, morta em Três Marias; Simone Lima Pinho, uma artesã baiana, assassinada com pedras; Mary Ann Kern, uma turista alemã encontrada em cova rasa no Maranhão; e Núria Fernandes, uma espanhola cujo sangue e cérebro foram parcialmente ingeridos. 6 mulheres conhecidas, talvez mais. Corumbá confessou crimes que pareciam impossíveis de acreditar. E quando a polícia finalmente o capturou em 2005, o Brasil inteiro ficou dividido entre repulsa e incredulidade. Como um homem comum pode se tornar um predador? O que leva alguém a atravessar fronteiras, matando com frieza, em nome de uma voz que só ele ouvia? Nesta noite, nas Vozes da Escuridão, você vai conhecer o canibal de Corumbá e mergulhar nas sombras de um dos casos mais macabros da história criminal brasileira. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like, porque hoje você vai ouvir as vozes que a luz não alcança. As origens das trevas. Toda escuridão tem um início. E a história de José Vicente Matias, conhecido mais tarde como Corumbá, começa em um lugar simples, esquecido pelo tempo, onde a pobreza e o isolamento moldam o destino de quem nasce ali. Ele veio ao mundo em 24 de setembro de 1966, no pequeno município de Firmenópolis, no interior de Goiás. Filho de uma família humilde, criada no campo, sem acesso à educação ou estrutura emocional. A infância de José Vicente foi marcada por carência, violência e solidão. Desde cedo ele aprendeu que sobreviver significava calar e obedecer. Não há muitos registros sobre sua família. O que se sabe é que o pai era rígido, alcoólatra, e a mãe uma mulher submissa que aceitava o sofrimento como parte da vida. O pequeno José cresceu sem afeto, sem orientação
e em meio a castigos físicos que deixaram marcas não apenas no corpo, mas também na mente. Ainda criança, ele já demonstrava um comportamento estranho. Isolava-se por longos períodos, observava o abate de animais com um fascínio silencioso e dizia ouvir sussurros quando estava sozinho no mato. Alguns vizinhos o descreviam como um menino calado, introspectivo, com um olhar vazio, como se estivesse sempre em outro lugar. Na adolescência, o isolamento se transformou em ódio contido. Ele começou a fugir de casa, a vagar entre povoados, vivendo de pequenos furtos e trabalhos manuais. Com o tempo, ele passou a se apresentar como artesão, vendendo colares, pulseiras e pequenas peças de madeira. Essa habilidade lhe permitiu circular entre cidades e feiras livres, sem levantar suspeitas. E foi assim que nasceu o andarilho Corumbá, nome que mais tarde seria associado ao horror. Durante os anos 80 e início dos 90, José Vicente percorreu o país. Dormia em praças, rodoviárias e barracos improvisados. Não criava laços, não mantinha amizades, apenas observava as pessoas, estudava seus hábitos, principalmente as mulheres. As pessoas que conviveram com ele diziam que era quieto demais, educado, mas com algo estranho nos olhos. Ele falava pouco, mas quando fazia, dizia frases enigmáticas sobre o destino, sobre a morte e sobre vozes que lhe pediam coisas. Aos poucos, os primeiros sinais de desequilíbrio mental começaram a se tornar evidentes. Ele dizia que sonhava com sangue e que existia uma força dentro dele que pedia sacrifícios. Alguns acreditavam que eram apenas delírios provocados pela solidão e pela fome. Outros diziam que ele estava possuído. No início da década de 90, ele já tinha sido denunciado por atos de violência sexual e tentativas de estupro. Em Goiás, foi acusado de atentado violento ao pudor, mas as denúncias acabaram engavetadas. A falta de investigação e a facilidade de mudar de cidade deram a ele o anonimato perfeito. E foi nessa sombra que Corumbá começou a se transformar. Ele começou a viajar ainda mais longe, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, sempre com a mochila nas costas, o olhar baixo e um jeito de quem não devia nada a ninguém. Mas por dentro, algo já havia mudado. O desejo antes contido agora se tornava impulso. O ódio acumulado, a solidão e as vozes que ele dizia ouvir começaram a tomar forma. Era como se cada quilômetro percorrido o afastasse um pouco mais da humanidade. Em 1999, na cidade de Três Marias, Minas Gerais, ele encontrou sua primeira vítima conhecida, Natália Canhas Carneiro, uma adolescente de apenas 15 anos. Ela tinha saído de casa para ir a uma festa e nunca mais voltou. Dias depois, seu corpo foi encontrado às margens de um rio, com sinais de violência e mutilação. O caso chocou a pequena cidade, mas ninguém suspeitou do andarilho silencioso que vendia artesanato nas feiras. Assim nasceu um monstro Corumbá. A partir daí, ele não pararia mais. Cada nova viagem seria um novo cenário de horror. Cada rosto desconhecido, uma possível vítima. O homem que dizia ouvir vozes, agora ouviu o som do sangue. E o Brasil estava prestes a conhecer um dos serial killers mais brutais de sua história.
O rastro de sangue. O ano era 1999. Em uma pequena cidade de Minas Gerais chamada Três Marias, um crime brutal marcava o início daquilo que se tornaria uma jornada macabra. O corpo da jovem Natália Canhas Carneiro, de apenas 15 anos, foi encontrado às margens de um rio. A cena era indescritível: violência sexual, espancamento e sinais de mutilação. A polícia local ficou perdida. Ninguém suspeitou do andarilho que vagava pela cidade vendendo colares e crucifixos de madeira. Ele assistiu à movimentação de longe, em silêncio. E quando tudo se acalmou, José Vicente Matias partiu, como se nada tivesse acontecido. O primeiro sangue derramado trouxe uma sensação que ele descreveria mais tarde como paz e libertação. Ele acreditava que estava purificando o corpo através da dor alheia. As vozes que ouvia desde a infância agora tinham nome. Eram ordens, mandamentos que o empurravam cada vez mais fundo no abismo. No ano seguinte, 2000, o cenário mudou para a Chapada Diamantina, na Bahia. Um dos destinos turísticos mais belos do país se tornaria palco de mais um crime hediondo. A vítima era Simone Lima Pinho, uma jovem artesã e mochileira que viajava sozinha. Simone foi vista conversando com um homem em uma feira de lençóis. Dias depois, seu corpo foi encontrado em uma área de mata fechada, com o rosto desfigurado por pedradas. O assassino havia deixado o mesmo padrão: violência extrema, ataque por trás e mutilações ritualísticas. Mais uma vez, ninguém ligou os pontos. E o andarilho seguiu viagem, com o sangue de Simone nas mãos e uma calma perturbadora no olhar. Ao longo dos anos seguintes, Corumbá cruzou estradas, trilhas, povoados, de carona, a pé ou em trens de carga, sempre com uma mochila e um pedaço de corda. Ele dormia em albergues, abrigos, igrejas abandonadas e esperava o momento certo para atacar. Os investigadores mais tarde descobririam um padrão. Ele se aproximava de mulheres solitárias com aparência gentil e tranquila. Ganhava confiança, oferecia ajuda ou companhia e então levava suas vítimas a locais afastados, perto de rios, cachoeiras ou trilhas isoladas, onde o horror começava. Ele dizia que a água o purificava após os crimes, que o sangue derramado era uma oferenda e que as vozes o perdoavam. Foi nessa fase que o lado ritualístico e canibal começou a se manifestar. Corumbá confessou ter bebido o sangue de algumas vítimas e até ingerido partes do cérebro delas. Dizia que fazia isso para absorver a energia vital. Palavras que, mesmo décadas depois, ainda soam como um eco doentio da insanidade. Em 2004, ele cometeu talvez o crime mais brutal de todos. A vítima era Lidiane Vieira de Melo, de apenas 16 anos. Foi sequestrada, mantida em cativeiro por quase 2 dias e depois torturada até a morte. Durante os interrogatórios, Corumbá descreveu o ato com frieza, como se falasse de algo natural. Ele contou que bebeu o sangue da garota, comeu parte do cérebro e em seguida enterrou o corpo próximo a um riacho. Quando a polícia encontrou os restos mortais, a crueldade do ato chocou até os investigadores mais experientes. O delegado que comandava o caso declarou: aquilo não parecia um assassinato, parecia um ritual. Mas ainda não era o fim. A essa altura, Corumbá já era procurado por diversos crimes, em Goiás, Bahia e Minas Gerais. Mesmo assim, ele seguiu para o Maranhão, onde cometeria seus últimos e mais conhecidos assassinatos. Em Barreirinhas,
cidade turística às margens dos Lençóis Maranhenses, desapareceu uma mulher alemã chamada Mary Ann Kern. Seu corpo foi encontrado dias depois em uma cova rasa com sinais de violência e mutilação. A investigação internacional trouxe a atenção da imprensa e, pela primeira vez, o nome Corumbá começou a aparecer nos jornais. Pouco tempo depois, outra turista, desta vez espanhola, Núria Fernandes Collada, desapareceu em Alcântara, também no Maranhão. O corpo foi achado com ferimentos idênticos aos casos anteriores. Parte do cérebro e do sangue haviam sido retiradas. E em uma confissão que gelou até os investigadores, Corumbá afirmou ter ingerido o cérebro da jovem durante o ritual. Ele dizia que as vozes lhe ordenavam sacrificar 7 mulheres para completar o ciclo. Núria seria a 6ª. A 7ª ele nunca chegou a encontrar. Após anos de fuga e dezenas de suspeitas, a caçada chegou ao fim em 29 de março de 2005, na cidade de Bragança, no Pará. José Vicente Matias foi capturado após uma denúncia anônima. Quando os policiais o abordaram, ele estava calmo. Disse apenas uma frase: "Já fiz o que as vozes mandaram. Agora posso descansar." Durante os interrogatórios, demonstrou a ausência total de remorso. Relatava detalhes dos crimes com precisão assustadora e até corrigia os investigadores quando descreviam as cenas. A perícia confirmou: as confissões batiam com as evidências encontradas nos corpos. Estava diante deles o retrato vivo da psicopatia. O homem que transformou fé, sangue e delírio em uma religião própria. Quando o caso veio à tona, o Brasil entrou em choque. Um homem simples, um andarilho invisível, havia atravessado 4 estados, assassinando mulheres, praticando canibalismo e fugindo impunemente. A mídia o chamou de o canibal de Corumbá, e as autoridades começaram a revisar casos não solucionados por todo o país. O número real de vítimas talvez nunca seja conhecido. José Vicente Matias foi condenado a mais de 90 anos de prisão, somando as sentenças dos diferentes estados. Mas nenhuma pena é capaz de apagar as vozes que ainda ecoam das vítimas. Ele permanece preso e até hoje afirma ouvir as mesmas entidades que o guiavam quando cometia seus crimes, as vozes que pedem sangue e sussurram no escuro. A mente das trevas. O interrogatório do canibal. Depois de mais de 5 anos de fuga, o silêncio das estradas finalmente foi quebrado. O homem conhecido como José Vicente Matias, o canibal de Corumbá, agora estava atrás das grades. Mas o que a polícia ainda não sabia era que o horror não terminava ali. Durante o interrogatório, Corumbá manteve uma expressão serena, quase doce. Falava baixo, articulado e sempre olhava diretamente nos olhos dos agentes. Quando perguntado por que fazia aquilo, respondeu: "As vozes me diziam. Elas me mandavam purificar o mundo." O investigador insistiu: "E as vozes ainda falam com você?" Ele sorriu, olhou para o teto e sussurrou: "Agora estão quietas. Estão satisfeitas." A perícia
perícia psiquiátrica foi feita em silêncio, e o resultado deixou até os peritos divididos. José Vicente Matias foi diagnosticado com transtorno esquizoafetivo e traços severos de psicopatia. O laudo descrevia um homem capaz de racionalizar o mal, misturando delírios religiosos com impulsos assassinos. Ele acreditava que cada morte era um sacrifício de purificação, um ritual entre ele, o sangue e as vozes. Nos presídios por onde passou, os relatos eram sempre os mesmos. Corumbá ficava horas olhando fixamente para o vazio, murmurando preces e frases desconexas. À noite, dizia conversar com entidades que vinham visitá-lo. Certa vez, um agente penitenciário relatou que ele havia pintado cruzes com o próprio sangue na parede da cela. Quando perguntaram o motivo, respondeu apenas: "Elas pediram. É o selo da redenção." Mesmo condenado a mais de 90 anos de prisão, o caso Corumbá ainda é objeto de estudo em faculdades de criminologia e psicologia forense. O perfil dele reúne 3 elementos raros entre serial killers brasileiros: motivação religiosa delirante, necrofilia e canibalismo ritualístico, e ausência total de remorso. Um dos peritos chegou a dizer: ele não matava por prazer, matava porque acreditava estar obedecendo a algo maior. Até hoje, dentro da prisão, José Vicente Matias raramente fala. Em entrevistas, limita-se a frases curtas, olhando para o chão. E quando menciona as vítimas, sempre repete o mesmo padrão: eu só cumpri o que mandaram. Elas já estavam escolhidas. A pergunta que fica é: será que as vozes realmente se calaram? Ou será que elas apenas esperam o próximo corpo, o próximo escolhido? O caso do canibal de Corumbá permanece como um dos mais brutais e incompreensíveis da história criminal brasileira. Um lembrete sombrio de que, às vezes, o mal não grita, ele apenas sussurra. Se você chegou até aqui, é porque não tem medo de encarar o escuro. Eu sou o Malekith, e este foi mais um episódio do canal Vozes da Escuridão. Aqui nós damos voz àquilo que muitos preferem silenciar. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos casos. E se essa história te arrepiou, deixe o seu like, comente o que mais te impressionou e compartilhe para que mais pessoas conheçam as sombras que caminham entre nós. Até a próxima noite, onde as vozes voltam a falar.